Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma aula, a gente vai falar de um assunto bem legal. Então, assim, você tem duas opções, você pode assim achar entediante e realmente sair da aula, ou se você quer fazer a diferença nesse ano, você quer aprender inglês, você quer alcançar a fluência, você quer de fato se destacar profissionalmente, fica aqui que hoje eu vou falar sobre um assunto que é basicamente assim: por onde eu começo a estudar inglês? Essa é uma pergunta que eu recebo durante muito tempo, que eu recebo dos meus alunos, das pessoas que estão principalmente nos primeiros passos ali do desenvolvimento da língua, e eu quero discutir alguns tópicos com vocês. Então essa aula ela vai ser mais uma conversa com vocês do que um conteúdo diretamente propriamente dito, beleza? Então vamos lá, né? O tema da aula: por onde começo a estudar inglês? Diminuir um pouco da fonte para aumentar aqui. Por onde começa a estudar inglês? Gente, então, para responder diretamente essa pergunta, uma das coisas que vocês têm que entender é o seguinte: cada pessoa ela tem uma, digamos assim, uma personalidade, um perfil de aprendizado, né? Por exemplo, tem pessoas que aprendem através da leitura, né? Eles aprendem mais facilmente, elas conseguem absorver esse conteúdo com mais facilidade apenas lendo. Existe gente que consegue aprender melhor, né? Ouvindo as outras pessoas, né? Através de uma aula. Tem gente que apresenta uma característica sinestésica, que é o quê? Ela precisa ver a pessoa fazendo, ela precisa ver aquilo que ela está aprendendo em execução para que ela possa realmente entender e aprender e absorver dessa forma. Então, a primeira coisa, diretamente, você tem que ver ali, lembrar da época do colégio, lembrar da época da faculdade. Qual é a melhor forma com que você aprende, né? É vendo o seu professor fazendo, era na época do estágio, você vendo como que era executado. Então, a partir disso, que você realmente fazer um autodiagnóstico, né? Você se entender como perfil de aluno, isso se torna muito mais fácil, porque de fato, digamos que você não vai perder tempo com métodos que não vão funcionar direito para você. Por exemplo, eu vou fazer uma classificação do meu exemplo. Antes eu tinha muita dificuldade para pudesse aprender, porque assim, eu me graduei em uma escola particular e você pega diversos professores com diversas metodologias, e naquela época, né, apesar de eu estudar muito em casa, eu estudava muito sozinho, eu tinha dificuldade com alguns professores, porque eles não, por exemplo, ou eles só apenas liam os livros, né, eles documentavam os livros ali e não passava exemplos claros, exemplos reais, e eu sou uma pessoa extremamente sinestésica. Eu preciso ver as pessoas fazendo, preciso ver as pessoas executando uma situação real, algo do dia a dia realmente, para que eu possa entender o assunto, para aquilo que possa realmente ficar claro para mim. Então, muitas vezes eu tinha dificuldade na escola de inglês, eu meio que perdia tempo, digamos assim, porque aquela metodologia ela não era apropriada, ela não era mais eficiente para mim. Então, quando eu descobri isso, que eu comecei a estudar por conta própria, de uma forma que me beneficiasse, meu estudo realmente evoluiu, as coisas fluíram com mais facilidade e eu economizei tempo, porque é como se você estivesse indo no caminho certo. E não, por exemplo, você tem duas opções de caminho, se você escolhe o método que não vai te beneficiar, você escolheu outra opção, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais energia e quiçá você pode até desanimar no meio do caminho. Então é bem importante que a gente consiga entender primeiramente, beleza? Então, vou colocar aqui como primeiro passo, entender o seu perfil de aluno. Então, realmente faça aquela busca, veja qual a forma como você aprende com mais facilidade, se é lendo, se é vendo vídeo no YouTube, as pessoas em situações reais, se é através ali de séries, de músicas. Então, assim, realmente entenda o seu perfil. E aqui é justamente o ponto crucial dessa aula. Muitas vezes a gente no início, vou fazer uma analogia. É como se, vamos supor, você quer começar numa escolinha de futebol, ou então você quer começar, digamos assim, em uma aula de canto, alguma coisa assim. E para você fazer essas atividades, você precisa de alguns materiais básicos. Por exemplo, no futebol é a chuteira, na aula de canto, às vezes você vai precisar de um pedestal para colocar a partitura. Então, o que acontece? Muitas vezes, no início, a gente quer enfeitar tudo, a gente quer esperar ter tudo do melhor para que a gente consiga iniciar. E isso é um erro, gente, vocês não têm noção do quão grave é isso.
Muitas vezes a gente, para estudar, né, ainda na analogia do futebol e da aula de canto, muitas vezes a gente quer a melhor chuteira para começar, a gente quer o melhor meião, a gente quer o melhor pedestal, a gente quer o melhor suporte de microfone, a gente quer o microfone mais caro, sendo que a gente ainda tem outras coisas mais importantes primeiro, as primeiras essências do que a gente está aprendendo, para começar a chegar nesse nível de evolução, esse nível de detalhe, né, que são os equipamentos, que são as coisas que de fato vão colocar ali a cereja em cima do teu bolo. Então, um ponto crucial da aula é o seguinte: parem de enfeitar, parem de procurar o melhor canal do YouTube, o melhor. Claro que você tem que prezar pela qualidade do material que você está estudando, mas a essência do início ela é muito mais importante, voltada para que você consiga ter uma sequência, né, que você consiga ter uma constância no estudo. O segundo ponto que é importante também é que você de fato coloque aquilo na tua rotina, aquilo faça parte da tua rotina de tal forma que quando você não estudar, você sente falta daquilo no teu dia a dia. Então, por exemplo, diversas vezes, acho que uns 6 anos atrás, eu estava realmente numa rotina muito forte de estudo de inglês. Digamos assim, que tinha vezes que quando eu não tinha nada para fazer, eu ia lá estudar inglês. Então, assim, tiveram dias que eu não pude estudar inglês, seja por conta da escola, época de vestibular, época de Enem. Então, assim, tava aquela loucura. E os dias que eu não consegui estudar inglês, aquilo de fato parecia que estava faltando um pedaço do dia, estava meio vazio. Então, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. As duas essências que de início você tem que abraçar, que você tem que entender primeiro é o seguinte: a constância do estudo e de fato aquilo fazer parte do teu dia a dia de tal forma que realmente o seu dia ele só está completo se você inserir o estudo do inglês. E aqui que eu quero apresentar é justamente esse erro que muitos dos meus alunos já cometeram, eu também já cometi, que é justamente você esperar, né, chegar ali o material perfeito, você encontrar a aula perfeita no YouTube, você ter o melhor computador para que você possa baixar as melhores aulas, você ter o melhor fone de ouvido para que você consiga se concentrar e assim aprender melhor, você tenha, digamos assim, o melhor ambiente dentro da sua casa, onde não vai ter barulho, não vai ter ninguém te atrapalhando. E pessoal, no meio da aula, ligar sai mais caro, hein? E pessoal, e é justamente esse ponto que a gente está discutindo, que é crucial para que vocês não cometam esse erro, né? Vocês não podem nunca ficarem estáticos, pararem de fato de estudar, alegando que você está esperando a melhor situação. Porque muitas vezes o importante ele não é, digamos assim, no início o caminho ele é importante, mas o startar da coisa, né, o começar da coisa é o mais crucial. É a gente parar de botar desculpa, é a gente parar de esperar quando sua mãe, seu marido, sua esposa, quem seja, sair de casa para que você possa estudar e ter o melhor silêncio. Então, assim, são pontos que a gente às vezes vai criando, e a gente nunca começa a estudar, né? Não, eu vou esperar abrir tal oportunidade, porque assim eu vou ter mais tempo. E aí quando passa um mês, aconteceu uma outra coisa, uma situação te enraizou, digamos assim, seu trabalho mudou alguma coisa e você nunca começou. Então esse ponto ele é importante, né? Mais do que alcançar a fluência, digamos assim, esse caminho, o startar ele também tem uma contribuição fundamental para quem deseja alcançar a fluência. Então, o segundo ponto que eu quero deixar é: não espere a situação mais ideal de todas. Comece com o que você tem hoje, né? Então, essa essência, né? Digamos assim, essa filosofia, ela é muito importante, não só para engenharia, e não só para inglês, para engenharia, para todas as coisas. Às vezes você não tem dinheiro para comprar o curso mais perfeito, mas você tem diversos materiais em PDF. Você, por exemplo, tem o site do Bricklayer, você tem a página do Instagram do Bricklayer, você tem o Facebook do Bricklayer, o YouTube. Então, assim, é só um exemplo da quantidade de material que está disponível aí, que a gente simplesmente joga, digamos assim, joga fora mesmo. A gente espera pela oportunidade mais perfeita e não estuda de forma nenhuma, não melhora, não alcança a fluência e realmente fica sentado com a bunda no sofá assistindo televisão e esperando e reclamando que a gente consiga obter resultado dessa forma.
Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, pessoal, é o seguinte: a partir do momento que você realmente colocou o inglês, você realmente entendeu o teu perfil, você teve esse start, essa ignição inicial para o estudo da língua. O terceiro ponto é o seguinte: para que você consiga de fato alcançar a fluência no inglês, seja algo que você tenha facilidade, que ele realmente se assemelhe com a tua primeira língua, que é o português, a tua língua mãe, você de fato necessita aprender a constância. E eu vou aqui ensinar mais ou menos umas 3 técnicas que eu utilizava quando, mais ou menos acho que uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, que foi realmente quando eu embalei no estudo do inglês, que eu vi que isso realmente ia mudar a minha vida, e mudou. Bom, o primeiro ponto era o seguinte: eu realmente procurava o período do dia que eu era mais eficiente, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente matinal. Apesar de muitas vezes ter que ficar acordado até de madrugada fazendo projeto, seja projeto estrutural, fazendo orçamento, fazendo tudo isso, né? Trabalhando com engenharia, muitas vezes a gente fica acordado à noite. Eu sou uma pessoa extremamente matinal. Então, assim, quando eu tinha que fazer algumas atividades que, de vez em quando, eu estava desmotivado, eu sou igual você que está assistindo essa aula, tem dia que você acorda e você fala: meu Deus do céu, eu não quero fazer nada disso, eu realmente quero assistir uma série, eu quero ficar aqui no ventilador, eu quero ficar aqui no ar-condicionado, quero ficar tranquilo, porque hoje eu estou estressado, eu estou cansado, estou saturado. Então, assim, eu sou igual você que está assistindo esse vídeo, mas eu arrumei alguns pontos, eu descobri alguns pontos, eu tive algumas dicas de grandes pessoas, de grandes professores, de grandes estudiosos, digamos assim, que me ajudaram bastante. Então, a primeira coisa é o seguinte: entenda qual é o período do dia que você está mais suscetível a fazer muitas atividades, a fazer atividades de forma mais eficiente. Eu sou uma pessoa matinal, então o que acontecia? Quando eu estava na época do ensino médio, que eu não conseguia, digamos, eu estudava de manhã e à tarde, eu não conseguia estudar pela manhã inglês, eu realmente acordava mais cedo. Ou então, por exemplo, no sábado, eu compensava os dias que eu não conseguia estudar na semana e eu realmente sentava a bunda na cadeira 8 horas da manhã e ia levantar meio-dia, né? Realmente eu usava aquele tempo do sábado, eu acostumei o meu sábado a estudar inglês. Tanto é que era realmente parte da minha rotina. Então, o primeiro ponto é: encontre o período do dia que você está mais suscetível a fazer esse tipo de atividade, porque mesmo que você esteja desanimado, o teu corpo ele está mais preparado, você tem menos chance de postergar essa atividade, beleza? O segundo ponto é realmente encontrar algo que faça com que você se identifique com a língua. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele joga bola nos Estados Unidos. E pelo fato dele jogar bola, ele me contou, e isso é uma coisa assim que de fato é muito interessante, que quando ele estava trabalhando lá, lavando prato, ele estava realmente ralando, e quando ele tinha oportunidade, ele realmente colocava podcast que remetia a esporte, né? Então ele estava fazendo uma atividade que meio que ocupava realmente só demanda física dele, e nesse meio tempo ele ouvia né, podcast de narradores, ou então até mesmo ouvia jogos no celular, né, através da rádio, alguma coisa assim. Ou seja, ele estava estudando inglês com uma coisa ali que de fato ele gostava, era uma coisa que realmente despertava o interesse nele. Então esse segundo ponto é muito interessante. Você tem que jogar, digamos assim, uns detalhes, uma cereja no bolo, que é justamente para dar esse up no seu estudo, para dar essa força de vontade a mais, que vai fazer você prevalecer, que vai fazer você ter constância no estudo da língua. E o terceiro ponto, pessoal, é o seguinte: vocês têm que entender que realmente vai chegar uma época que você vai estar desanimado, que você vai querer parar, que você vai querer realmente desistir. E olha, é normal, isso não tem nada de um bicho de 7 cabeças. Hoje que eu consigo, por exemplo, ter uma comunicação normal com o inglês, que eu consigo realmente ter resultado, que eu consigo usar o inglês para negociar, que eu consigo usar o inglês para engenharia, eu realmente vejo que aquelas épocas que eu realmente estava triste, estava desanimado com o inglês, o que eu fiz foi o seguinte: você tem que entender, nem que você diminua o ritmo do seu estudo, nem que você de fato dê uma parada um pouco assim, mas entendendo que aquilo ali é parcial, né, é temporário,
você tira esse peso, desse arrependimento das tuas costas por não estar estudando inglês, e você entende também que vai chegar uma hora que você vai ter esse up de novo, que você vai ter essa vontade. Então, é nesse período que você tem que ter essa cautela entre conseguir adquirir a constância, entender que essa constância vai te fazer ter resultado, e a questão de ter resultado vai te animar no estudo do inglês. É como se fosse na academia. Muitas vezes a gente está desanimado no início. Agora, quando a gente começa a ter os primeiros resultados, você começa a realmente virar ali uma pessoa, digamos, até viciada na academia. Você quer ir, por quê? Você enxergou o resultado. Então, é a mesma coisa no inglês. No início é importante que você, a todo custo, mantenha essa constância e mantenha essa vontade, porque você vai começar a observar resultados, seja através de uma música que você não entendia, agora você entende, seja através de um vídeo aqui do Bricklayer, que eu postei em inglês, e você começa a entender o que eu estou falando. Então, quando você passa por essas situações, você se fortalece com os resultados que você tem. E quando você chega nessas desanimações, é como se de fato você tivesse um pouco até blindado. Você vai às vezes diminuir um pouco um ritmo de estudo, como eu mencionei, mas essa fase é temporária. E entendendo isso, que o início com a constância traz resultado, o resultado faz você animar a estudar inglês, que de tal forma, quando você chegar num período ali corrido, num período que às vezes você está desanimado, essa blindagem, digamos assim, que você adquiriu nesse período todo, vai fazer com que seja realmente passageiro esse momento de desânimo, e logo mais você volta para esse pico de vontade de estudar. E é dessa forma com que a gente, por exemplo, num período de um ano, você vai falar, chegar dezembro, né, 31 de dezembro, você falar, meu Deus, que ano fantástico, olha o que eu fiz. Eu realmente evoluí minha língua, eu realmente estou no caminho certo, e aí você de fato vai chegar naquele período que você está satisfeito com você. Por quê? Porque se não foi um ano que você falou, ano que vem eu vou aprender inglês, esse é um ano que você está falando, eu estou aprendendo inglês. Então, pessoal, é realmente nesses pontos que eu gostaria de trazer essa aula. Gente, tá complicado esse lado, né? Próxima aula eu não vou gravar com ele. Mas é realmente aqui nesse ponto que você entende a importância de precisa parar de procurar a situação perfeita para começar. E aí justamente você tem que startar com o que você tem que iniciar com o que você tem. O segundo ponto é justamente, primeiro, né, entender o seu perfil de aluno. O segundo é esse que eu mencionei. E o terceiro é justamente você aliar o início do estudo da língua com a constância, pois assim terá resultado, e esse resultado irá te blindar, digamos assim, colocar em aspas aqui, te blindar para épocas de desânimo, né, de inconstância. Então, assim, é preciso entender que, por exemplo, seja a pessoa que você tem referência, que é o melhor, digamos assim, professor de inglês, seja uma pessoa nativa, seja uma pessoa, qualquer atividade, gente, a gente vai ter o início, uma evolução, um pico de evolução, animação, uma queda, e é preciso ter essa maturidade, né, passar por esse processo para que nesses momentos de desânimo, de inconstância, você não largue mão dessa atividade, e que de fato o inglês em pouco tempo ele chega a ser tão fácil de utilizar como o português. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, foi mais uma conversa, foi, digamos, até um tema mais filosófico, e eu quis trazer isso justamente porque eu acredito que dessa forma eu posso te ajudar, eu posso te dar um boom, uma motivação a mais para estudar. Preciso que você entenda que você não é a única pessoa que passa por isso, que todo mundo que já obteve resultado, que já viajou para algum país, que já utilizou o inglês para negociar na engenharia civil para alguma coisa, ele também passou por esses desânimos, por essas fases, digamos assim, de introdução, mas que além de passar por a primeira e pela segunda fase, é também importante que você consiga passar por, digamos, esse vale de sombras com a cabeça erguida, entendendo que aquilo lá é passageiro e que a tua fluência, digamos assim, está a um passo, realmente do teu caminho. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que de verdade vocês possam ter gostado. Basicamente é isso. Um grande abraço e bye bye.